Muito bem, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos aí à programação que foi colocada diante de Deus para nós, membros da Igreja Batista Jardim América, nesse período aí de quarentena. Hoje, sexta-feira, a semana aí já está terminando, 3 de abril de 2020. Então sejam muito bem-vindos aí à nossa humilde programação para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E vamos começar a nossa programação fazendo a leitura bíblica, né? Palavra de Deus para alimentar a nossa alma, ainda não é pregação, não é mensagem, então você vai juntando aí seus familiares aí em torno da mesa, em torno aí da cama, onde quem está no quarto, ou seja lá onde você está, ou mesmo só que você possa estar aí abrindo a palavra de Deus. Vamos meditar logo no início, né? Precisamos realmente cada vez mais de refrigério para a alma, de palavras de fé e de esperança, e assim nós vamos estar iniciando o nosso 10º programa Quarentena de Cristo de hoje. Então abra por favor aí a tua Bíblia, a minha já está aberta aqui, profeta Jeremias, capítulo de número 3, ok? Profeta Jeremias, capítulo de número 3, nós vamos estar lendo do versículo 21 ao versículo de número 25. Jeremias 3, de 21 a 25, nós vamos estar lendo o seguinte, verso por verso, bem pausado para você acompanhar aí desde o início dessa programação, aquilo que Deus tem para nós, já nesse início de noite. Diz o seguinte o texto, Jeremias 3, 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, logo no versículo 21, nós queremos que você, que está ao alcance da nossa voz aí, que você realmente possa começar a pensar em coisas boas, né? Chega de tantas informações ruins, chega de tantos pensamentos ruins, vamos começar a pensar em coisas boas. Será que só tem acontecido coisas ruins aí na nossa nação, nesse mundo aí? Obviamente que não, tem muita coisa boa acontecendo, mas parece que as mídias, né, só querem divulgar tragédia, morte, miséria, coisas ruins, e tem muita gente sendo curada aí nesse planeta através, independente aí de vacina ou não contra esse vírus, só que a mídia parece que só não quer divulgar essa questão, né? Então vamos procurar trazer à memória aquilo que traz esperança para nós. Versículo 22 diz o seguinte, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é longâmino. Então, vamos ter essa esperança aí de que já está começando a haver uma mudança nesse planeta. Muitas pessoas, dezenas e milhares, já passaram por esse vírus aí, já foram curadas, outros já estão em casa, já retornaram às suas atividades normais, mas a mídia, volta a falar, parece que não se importa em querer passar notícias boas, só coisas ruins. Então, precisamos entender que nosso Deus continua sendo Deus misericordioso. Versículo de número 23 diz o seguinte, que as misericórdias do Senhor eles não têm fim, elas se renovam, versículo 23, a cada manhã, grande é a sua fidelidade. 24 ele vai dizer, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então vamos ter esperanças, não vamos ficar frustrados, desanimados, abatidos, né? Entregue aí essa paranoia toda aí que andam falando aí, principalmente na nossa nação. Versículo de número 25, para a gente terminar, diz o seguinte, bom é o Senhor para que esperam por ele, para a alma que o busca. Então nós precisamos entender que o nosso Deus é bom para aqueles que realmente têm esperança, que confiam, que não perderam a fé, e também para que o buscam em atitude de oração. Então vamos orar. Então, diante dessa primeira palavra, desse primeiro momento aí, do início já do programa, do texto de Lamentações, capítulo 3, 21 e 25, que vem trazer para nós a ideia para que a gente coloque no coração de realmente ter esperança, tá? De dias melhores, ainda que parece que tudo está indo errado, está indo mal, porque
toda a infraestrutura, né, midiática trabalha para isso. Nós precisamos entender que Deus coloca em nós esperanças, tá, de que já está passando e que dias melhores vão estar surgindo aí, que em meio, não é, todos conhecemos o texto, que depois de uma tempestade, obviamente, vem a bonança. Então vamos orar a Deus iniciando esse programa. Passe aí a mensagem, divulgue, chame mais pessoas para participarem dessa live, e com certeza todos nós seremos abençoados por aquilo que Deus tem para nós esta noite. Oremos. Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos dá, por esse início de noite, por cada um que já está ao alcance da nossa voz, por aqueles que já estão se achegando, que essa programação, ó Deus, possa realmente ser um diferencial para trazer esperança, trazer fé, trazer um renovo, trazer refrigério a todos aqueles que estão vivendo esse momento de turbulência, de tempestade. Por isso, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo já vá, ó Deus, tratando da mente, da alma, do coração de cada um, e o que oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Então vamos para a sequência da nossa programação, para a frase do missionário. Primeira frase, né? Nós teremos duas frases missionárias, que sabemos, nossa igreja é uma igreja missionária, então por isso sempre nas nossas programações a gente vai estar incluindo pelo menos duas frases de missionários que já passaram, outros ainda estão vivos. Então essa primeira frase é onde o autor desconhecido, não se tem ciência de quem escreveu essa frase. E ela diz o seguinte, para a tua meditação e para a minha também: se nós que vivemos nesse tempo não alcançarmos a nossa geração com a semente do Evangelho, então fracassamos na missão que a nós foi confiada. Então, se nós, no tempo que nós estamos, nós não conseguimos alcançar ninguém com a semente do Evangelho, eu não consigo evangelizar ninguém, entregar um folheto, convidar para a igreja, seja lá em que meio, circunstância for, então, na verdade, eu estou fracassando com a missão que Deus nos deu através de Jesus, o ID, né, indo por todo mundo pregando o Evangelho. Então, isso nós precisamos entender que é missão individual, precípua de cada um de nós. Nós não somos salvos apenas para sermos salvos, somos salvos para levar a salvação também a outras pessoas. Seguindo aqui a nossa grade de programação, no 10º programa Quarentena com Cristo, nessa sexta-feira, final de semana aí, 3 de abril, vamos agora para as curiosidades bíblicas de hoje. 3 curiosidades aí para você desenvolver mais aí o teu conhecimento acerca das coisas do reino de Deus e também da palavra de Deus. Primeira curiosidade bíblica de hoje: no segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. Isso todos nós sabemos, né? No Brasil foi implementado também uma lei, um decreto presidencial disso aí. O que nós não sabemos é que a data comemorativa foi criada em 1549, na Grã-Bretanha, pelo bispo Cranmer. Então não é de agora, tá, que temos aí a comemoração do segundo domingo como Dia da Bíblia. Isso já foi iniciado na Inglaterra em 1549. A ideia do bispo Cranmer lá na Inglaterra para criar um dia comemorativo da Bíblia foi para que a população intercedesse em favor da leitura das Escrituras, que não eram de fácil acesso na época. Então, obviamente, século XIV, século XV, havia poucos exemplares da Bíblia, havia uma dificuldade muito grande na leitura bíblica. Normalmente, nessa época, a Bíblia, a maioria delas era escrita em língua latina, e vamos ver que depois da reforma, um pouquinho antes da reforma protestante, alguns homens de Deus fizeram a tradução da Bíblia para os seus idiomas, né? Martinho Lutero, por exemplo, para o idioma alemão, John Wycliffe, quer dizer, para o inglês, e por aí vai. Então, essa foi a ideia aí do segundo domingo de dezembro para a comemoração do Dia da Bíblia. A segunda curiosidade bíblica é que Davi, rei de Israel, além de poeta, músico e cantor, ele também foi inventor de instrumentos musicais. Talvez você não sabia disso, eu não sabia disso também não. Obviamente que nós só conhecemos, já falamos Davi, ao rei Davi, o segundo rei de Israel, o rei mais amado de Israel, pai de Salomão, poeta, escreveu pelo menos 72 salmos, né? Foi cantor, tocou harpa lá diante do rei Saul, ele era
um instrumentista, mas nós não sabemos, né, pelo menos eu não sabia até aqui, que Davi também foi inventor de instrumentos musicais. Onde é que está isso? Vamos conferir? Vale a pena conferir, né? Profeta Amós, capítulo 6, versículo de número 5. Abra a tua Bíblia aí, vamos conferir juntos o texto que diz que Davi também foi inventor de instrumentos musicais. Profeta Amós, capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: que cantais à toa ao som de lira, e inventais como Davi, olha só, e inventais como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. Então, Davi, além, né, de profeta, de rei, Davi, além de ser um salmista, de ser um cantor, de ser um instrumentista, ele também inventava instrumentos musicais, como diz Amós, capítulo 6, versículo de número 5. Então vamos agora conhecer hoje, sexta-feira, 3 de abril de 2020, os nossos aniversariantes. Os aniversariantes arrolados na membresia da Igreja Batista Jardim América, em Itaguaí. Então, a nossa primeira aniversariante que nós queremos homenagear é a irmã Janete de Alvarenga Cruz. A nossa segunda aniversariante de hoje, membro da nossa igreja, a irmã Irene Gomes Jardim, e o terceiro é o irmão William da Silva. Então, a irmã Janete, a irmã Irene, o irmão William, as nossas felicitações e muitos anos de vida para todos vocês. E você também que está aniversariando hoje, independente de você não estar rolado na membresia da igreja, você que está assistindo ou ouvindo o programa, seja de casamento ou não, tá? Nós vamos estar orando por você também, que hoje completou mais um ano de vida. Nós não temos hoje nenhum aniversário de casamento em nossa igreja. Então vamos orar para todos, então, que hoje, sexta-feira, 3 de abril de 2020, estão aniversariando. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor continue abençoando, Deus, a vida da irmã Irene, da irmã Janete, do irmão William, e a todos que hoje estão completando mais um ano de vida. Deles a ele paz de espírito, prosperidade, e cada vez mais, ó Deus, unção do alto, para que eles possam seguir esse caminho de fé, de esperança, dentro da tua palavra. Te agradecemos também por aqueles que hoje completam mais um ano de vida conjugal, que esses casamentos, essas uniões permaneçam, ó Deus, por muitos e muitos anos, até que o Senhor venha chamar um dos cônjuges à tua presença, que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos dando sequência aí na nossa grade de programação, simples, mas para abençoar a tua vida aí, tá? Esse é o 10º programa Quarentena em Cristo, da Igreja Batista Jardim América, em Itaguaí. Então reúne agora, de uma maneira bem efusiva e bem pertinho aí, que vamos passar agora para o quiz bíblico de hoje, exercitando a memória. Então vamos saber agora, você aí do outro lado, como está a tua memória bíblica. Como estão os teus conhecimentos acerca da palavra de Deus que você tem aprendido na escola bíblica, tá nos departamentos da igreja, seja de homens, de mulheres, de jovens, nas pregações. Então vamos a 3 perguntas, vamos dar para vocês aí 3 opções e depois vamos responder ao questionamento e você vai saber aí se você realmente está ligado aí na palavra de Deus, nos conhecimentos bíblicos. Então vamos para a nossa primeira pergunta de hoje, exercitando a memória. Em quais livros da Bíblia não encontramos a palavra Deus? Você sabia que nem em todos os livros da Bíblia aparecem a palavra Deus? Então temos 2 livros da Bíblia que não aparecem a palavra Deus. Vamos saber hoje se você conhece esses livros ou não. Então vamos lá para as opções. Letra A, seria o livro de Esther e Cânticos. Letra B, seria o livro de Ageu e de Amós? Ou seria, letra C, o livro de Oséias e Eclesiastes? Então, quais desses 2 livros da Bíblia Sagrada não aparecem a palavra Deus? Então, se você respondeu Esther e Cânticos, você acertou, parabéns. No livro de Esther e no livro de Cânticos não aparecem a palavra Deus. Vamos agora para a segunda pergunta do nosso Exercitando a Memória de hoje.
por quanto tempo a arca do Senhor ficou na terra dos filisteus. Então houve um tempo em que a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. Vamos agora saber se você sabe que tempo foi esse em que os filisteus, então, tomaram a arca do povo de Israel. Letra A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Letra B, 12 meses. Letra C, 15 meses. Por quanto tempo a arca do Senhor ficou na terra dos filisteus? Então, se você respondeu 7 meses, você acertou. Vamos conferir? Vale a pena conferir aí o texto, 1 de Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 1. Então vamos conferir aí, 1 de Samuel 6, 1. Vamos checar na Bíblia se realmente isso confere aí. Vamos lá? 1 Samuel 6, 1 diz o seguinte: 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Então está confirmado, está checado aí, verificado que a arca do Senhor ficou 7 meses na terra dos filisteus. Terceira e última pergunta do nosso Exercitando a Memória de hoje é a seguinte: quantas pessoas haviam no cenáculo quando se cumpriu o dia de Pentecostes? Todos nós sabemos que o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, ele virou para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém e aguarda a descida do Espírito Santo. Então, quantas pessoas estavam reunidos no cenáculo quando se cumpriu o Pentecostes, que foi o quê? A descida do Espírito Santo. Então, vamos lá. Opções para você. Opção A, 210 pessoas. Opção B, 120 pessoas. Ou opção C, 70 pessoas. Então, quantas pessoas haviam no cenáculo quando se cumpriu o dia de Pentecostes? Se você respondeu 120 pessoas, parabéns, você acertou. Vamos conferir Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 15. Então, abra a tua Bíblia em Atos 1,15. Vamos conferir realmente se isso está registrado em Atos 1,15. Vamos lá? Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia umas 120 pessoas. Então, 120 pessoas estavam reunidos no dia de Pentecostes, ok? Então, vamos dar prosseguimento aí à nossa 10ª programação de Quarentena com Cristo, dizendo para você que está ao alcance da nossa voz, esse é um programa da Igreja Batista Jardim América em Itaguaí. Se você quiser mandar alguma mensagem, se você quiser interagir conosco aí, você pode passar ou mandar uma mensagem via WhatsApp, código de área 21, telefone 965-141-108. Repetindo aqui, se você quiser mandar alguma mensagem para se comunicar conosco aí, código de área 21, telefone 965-141-108. Então esse aí é o nosso WhatsApp para você se comunicar conosco aí. E você que é membro da igreja, nesse período aí também de quarentena, onde não temos culto público, se você quiser fazer a entrega do teu dízimo, a tua oferta, tá? Vai estar aparecendo na tela aí a conta corrente da igreja, o banco, a agência, para que você possa fazer a transferência bancária ou para que você possa fazer o depósito bancário. Lembrando que, ao fazer, você deve tirar uma foto ou copiar num papel, alguma coisa parecida, para depois que você retornar aos cultos, você colocar no teu envelope aí para facilitar o controle aí dos nossos tesoureiros, tá ok? Então vamos agora para a segunda frase do missionário de hoje. Então, 19h20. Vamos para a segunda frase do missionário de hoje. Depois dessa frase, desse missionário, nós vamos estar então vendo o hino da campanha de missões mundiais, da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira. Você que está aí, obviamente, pelo web rádio, você vai estar ouvindo, tá, a música para estar já assimilando, que logo assim que nós voltarmos ao culto público, nós vamos estar iniciando a nossa campanha de missões mundiais. E você que está aí na live, pelo Facebook, obviamente, além de ver, você vai estar assistindo e acompanhando aí também, que tem uma legenda embaixo do hino. Então vamos para a segunda frase do missionário de hoje. Também um autor desconhecido, não se tem
o nome do autor, não se sabe quem escreveu essa frase, mas é algo para a gente pensar e refletir muito. Diz o seguinte a frase: os homens que mais fizeram na terra foram os que mais pensaram no céu. Então vou repetir essa frase aqui, que é muito profunda. O autor é desconhecido, ele diz o seguinte, que os homens que mais fizeram na terra foram os que mais pensaram no céu. Não é por acaso que na Bíblia, vários textos, em especial o salmista, diz que nós devemos procurar pensar cada vez mais nas coisas do alto do que nas coisas da terra. Então fique agora com o hino da campanha de missões mundiais 2020. Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Muito bem, você ouviu aí o hino da nossa campanha de 2020, da Convenção Batista Brasileira. Você está aí no 10º programa Quarentena com Cristo da Igreja Batista Jardim América, nessa sexta-feira, 3 de abril de 2020. O nosso desejo é que essa programação, simples, humilde, possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Compartilha aí
convide outras pessoas. Se você quiser mandar alguma informação, como você está ouvindo aí, como você está vendo, para que a gente possa ter uma ciência aí, ou também solicitar alguma coisa. Telefone, código de área 21 965 14108, está aí logo na tela aí. Então, pode se comunicar conosco aí, fique à vontade, tá certo? Vamos agora para a pregação da palavra de Deus de hoje, a mensagem, aquilo que Deus colocou em nosso coração para poder compartilhar com você aí nesse período de quarentena aí, você que está cumprindo a tua quarentena em casa, não é? E o tema da mensagem, antes de ler o texto, só um tema bem sugestivo, né? Indo quase ao desespero. Esse é o tema que o Senhor colocou para tratar com você nesta noite de sexta-feira, de quarentena, porque tem muitas pessoas em casa que parece que estão indo ao desespero. Por que será? Porque estão focando muito nas coisas negativas. Desliga um pouco a TV, despluga um pouco das informações acerca desse vírus. As TVs, os meios de comunicação só mostram gente morrendo, gente sendo sepultado, tá? Parece que não acontece nada de bom mais nesse mundo. Parece que esse planeta todo está ao caos. Não é bem assim não, irmãos. Vamos frear aí, vamos calmar o coração aí. Muita gente em casa atribulado, muita gente aí já estressando, tá certo? Então vamos manter a calma aí, que vai passar. Aliás, está passando. É só ter paciência, não vamos desesperar. Então vamos ao texto, para nós aprendermos aqui no texto de hoje que algumas coisas acontecem e não acontecem por acaso. Então abra a tua Bíblia lá, Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Êxodo 14, 14, tá? É o versículo básico áureo, mas nós vamos examinar depois de 1 até o 14. Então, Êxodo 14 é só para você ter uma ideia aí do que nós vamos estar tratando nesta noite com você. Êxodo capítulo 14, versículo 14 diz o seguinte: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então diz que o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então Deus é um Deus que peleja, trabalha por nós. O profeta Isaías diz que nós temos um Deus que trabalha ao nosso favor. Então, por que desesperar? Estão indo quase ao desespero, pessoas hoje. Quantas pessoas hoje têm, por exemplo, perdido o sono? Desde que surgiu aí essa virose, aí, ou melhor, esse vírus, né? Essa pandemia, né, que começou, muitas pessoas têm perdido o sono, muitas pessoas têm perdido a paz. Tanto a paz pessoal, né? Paz com o próximo, como a paz consigo mesmo, né? Pessoas que perderam a paz de espírito, de tantas notícias negativas, ruins, drásticas, dramáticas, que vêm ouvindo sobre essa pandemia, que na verdade, irmãos, essa pandemia parece que está virando um pandemônio na sociedade. As pessoas parecem que estão perdendo a fé, perdendo a esperança. O que está acontecendo? Quantas pessoas desesperadas a ponto até de questionarem a Deus sobre isso? Tem gente que está quase à beira da blasfêmia contra o Senhor. Isso não é ímpio não, tá? Isso é crente. Os irmãos, ex e irmãs parece que estão a ponto de quase, né, blasfemarem contra Deus. O que está acontecendo, irmão? Desde que mundo é mundo, sempre houve períodos, né, adversos, conturbados. Quantas guerras passou a humanidade? Quantos conflitos países passaram? Quantos momentos aí de quebradeira houve na sociedade em alguns países? Então, isso não é a primeira vez que acontece, não. E volta e meia, às vezes tem que acontecer, ou alguém vai achar que eu estou, não é, profetizando o caos, e não, mas é Deus intervindo na história. Quantas vezes, né, Deus tem sinalizado aí para o mundo inteiro: voltem-se para mim, eu continuo sendo Deus, e parece que o mundo, nem aí para o Senhor, nem aí para os pregadores da Bíblia. Uma orquestração aí para tirar a Bíblia como regra de fé e prática, uma orquestração do inferno aí para
tirar Deus das casas, das famílias, da sociedade, de tudo, e vocês acham que vai ficar por isso mesmo? Então Deus está promovendo algo para que as pessoas possam também se voltar para Ele nesse momento aí, tá, de tristeza aí. Então, no desespero, muita gente está se julgando o quê? Sem saída, perdido, sem perspectiva de algo de bom, tá? Então não é por aí não. Então vamos calmar o coração, principalmente você que é crente, você que é temente a Deus, tá? Então vamos trabalhar com os irmãos aqui nesta noite, que esse tema, indo quase ao desespero. E primeira coisa que nós queremos tratar aqui é o seguinte: indo quase ao desespero é aonde Deus nos leva, mediante ordem específica. Então tem coisas que Deus permite ou Ele determina. Então tem alguns momentos na história do ser humano, tá, que é permitido isso para que outras coisas venham na sequência. Então vamos ler aqui o livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 1 e 2, para nós compreendermos melhor aqui esse tópico, né? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então aqui Deus dá uma ordem específica para Moisés. Então aqui Moisés ele vai, leva o povo para diante do mar. E quando chega diante do mar, todos conhecem a história, depois o exército de Faraó vai encurralar o povo entre o mar, o deserto e o exército. Então ali parecia que Deus tinha dado uma ordem absurda para Moisés. Então Deus sabe o que ele faz. Então aqui, indo quase ao desespero, são coisas que Deus coloca diante da humanidade de diversos períodos aí, para que a humanidade entenda e compreenda, tá, que Ele é o único viés de escape. A pessoa precisa confiar, clamar, buscar e pedir, porque Deus continua sendo o mesmo. Então, indo quase ao desespero, é onde o Senhor nos leva. Para quê? Para cumprir com seus próprios propósitos. Então, há um texto na Bíblia que diz o seguinte, que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os planos de Deus em relação a começo, meio e fim, Deus continua dirigindo a história. Então, os planos de Deus nunca, jamais serão frustrados. Então, são vários textos na Bíblia, várias palavras que Deus vem sinalizando em relação aos propósitos dele para nós. Hoje nós não entendemos nada do que está acontecendo. Talvez uns entendam, outros questionem, talvez você do outro lado não está entendendo nada. Mas o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Então, se você não está entendendo nada, se você não tem uma sensibilidade espiritual, que nada acontece por acaso, então faz o seguinte: apenas confie, apenas creia. Quer outro texto? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então a gente precisa realmente nos alimentar da palavra de Deus diariamente para não entrar em desespero, não entrar em pânico. Tem muita gente aí que já está em pânico, vai desenvolver, tá, uma patologia, síndrome de pânico. Isso já é patologia. Então não é para entrar em pânico, não é para entrar em desespero. A mídia quer o caos. Tem um grupo aí midiático, né, você já sabe, você conhece, do nosso Brasil, que é, parece a desgraça dessa nação. Parece que não quer o bem dessa nação, parece que não quer a paz dessa nação, parece que não quer nada de bom para essa nação. Então, vamos pensar aí, crente, vamos refletir, ser uma pessoa inteligente. Segundo, indo quase ao desespero é onde o Senhor nos leva. Então Deus vai levar o povo de Israel a quê? Para que os seus propósitos sejam cumpridos. Vamos ler o texto? Versículo 3 e 4 diz o seguinte:
Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Então o texto aqui, versículo 3 e 4, tá? Eu não li o final, que o final a gente vai comentar depois. Então nós observamos e entendemos aqui, tá, que indo quase ao desespero é onde o Senhor nos leva para seus próprios propósitos. Qual era o propósito de Deus aqui? Deus revela que o propósito dele aqui no versículo 3 e 4. Qual era o propósito de Deus? Tá? Que ele, Deus, seria glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E todos os egípcios, povos vizinhos, nações, à parte, iriam saber que ele, quem? Deus é o único Senhor. Então, é algo para você pensar e calmar o teu coração. Seguindo em frente, indo quase ao desespero, é onde o Senhor nos prova, tá? Como? Na nossa obediência. Então, em meios a desertos, a tempestades, em meio ao desespero, é onde o Senhor prova a nossa obediência. O versículo 4, né, que nós lemos, ele termina com a seguinte frase: e eles assim o fizeram. Então, o versículo 4, ele termina dizendo o seguinte: e assim fizeram o povo de Israel, orientado por Moisés. Então, indo ao desespero, é onde o Senhor nos prova para saber se nós vamos continuar sendo obedientes a Ele. Aqui o texto diz que eles assim o fizeram, saíram e seguiram em direção ao mar. Indo quase ao desespero, é onde Deus nos prova quando vem sobre nós também circunstâncias difíceis, circunstâncias adversas. Versículo de 5 a 9. Vamos lendo junto aqui, acompanhem comigo. Tá? Diz o seguinte: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Versículo 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte a Baal-Zefon. O que acontece aqui? Tá? Você que está nos ouvindo ou nos assistindo aí, talvez você não conheça o contexto. Os membros da igreja aqui, obviamente, conhecem o contexto. O contexto é: o povo de Israel estava 430 anos cativo no Egito, clamou Deus. Deus então envia Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio. Vem aqueles sinais que a Bíblia chama de praga. O último sinal é a morte dos primogênitos. Faraó permite que o povo vá saindo. O povo sai, e quando o povo está ali próximo ao mar vermelho, Faraó repete aqui, né? Está escrito aqui a frase, o que ele vai dizer: o que fizemos? Por que deixamos o povo ir? Vamos atrás deles, vamos trazer esse povo de volta como escravo aqui, parafraseando o versículo 9 aqui. Então, isso que aconteceu. Faraó reúne seu exército, sai em direção, procurando o povo, e ele vai avistar o povo aonde? Diante do Mar Vermelho. Então, o povo estava ali, entre o exército e entre o Mar Vermelho. Então, tudo parecia o quê? Perdido. O povo cai em desespero. Tá? E agora? O Mar Vermelho à frente, o exército de Faraó, a retaguarda, desespero total no povo. Então, indo quase ao desespero, é onde, às vezes, falhamos com Deus. Tá? Versículo 10, diz o seguinte: e chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos,
e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então, o povo de Israel desenvolveu ali o que? Contrário de fé, incredulidade. Tá? Deus já havia mostrado, revelado a eles tantos sinais e maravilhas. Agora eles o que? Mais uma vez se tornam pequenos de fé, incrédulos. A Bíblia diz que eles tiveram medo, pavor, se desesperaram, entraram em pânico. O que nós queremos dizer com isso para você hoje, nesse momento aí de sexta-feira, 3 de abril de 2020? 19 horas e 41 minutos. Você está em desespero por quê? Está em pânico por quê? Por causa das notícias que você tem visto aí? Então, querido, confie em Deus. Indo ao desespero, tá? Às vezes esse desespero vai nos mostrar onde nós falhamos na nossa fé. O povo de Israel aqui começou o quê? A ficar apavorado, desesperado, perderam a fé. É o que nós lemos aqui no versículo 10. No versículo 11 e no versículo 12, está indo quase ao desespero, é onde nós, às vezes, falhamos com Deus com nossas reclamações. Então, falhamos com Deus, vamos entrar em desespero porque falhamos com Deus e reclamamos. Versículo 11 e 12, acompanhe comigo, diz o seguinte: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha que incredulidade do povo de Israel. Tá? Deus liberta o povo de 430 anos de humilhação, de escravidão, de miséria, de morte. E aqui, nesse momento, tá? O povo vai o quê? Falhar com Deus. Como? Reclamando, murmurando. Então, indo ao desespero é onde nós, às vezes, falhamos com Deus. E por último, para a gente terminar, indo quase ao desespero é onde Deus vem nos ajudar. Então, Deus é Deus, né? Às vezes Ele permite que algumas coisas aconteçam para nos provar, para nos testar, para ver até que ponto nós temos fé, até que ponto nós confiamos nele. Então Deus, Ele sonda corações, Ele sabe, conhece, vê tudo, sabe tudo. Então, indo quase ao desespero é onde Deus vem nos ajudar, no momento certo. Então não é no teu momento, não é no momento dos cientistas, dos médicos, tá? Dos entendidos aí, dos estudiosos, é no momento certo. Versículo 13 diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Então, palavra de Deus para você hoje, que está aí desesperado, angustiado, perdendo noite de sono, tá? Atribulado, assoberbado, você que não consegue mais ter paz de espírito. Primeira palavra, não temais. Segundo, versículo 13, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Então, aguarde pelo milagre de Deus. Então, quando tudo aí parece que está fora do controle, quando tudo parece perdido, aguarde. Espera no Senhor que vai, no tempo certo, no tempo de Deus, Ele vai fazer cessar tudo isso aí. E as pessoas verdadeiramente, que aqueles que estão longe, distantes, afastados, que questionam, vão entender que Deus continua sendo Deus. Então não é pela sabedoria humana, é pela sabedoria divina. Quando chegar a hora, Deus vai parar com tudo isso aí, vai cessar essa tempestade e novamente vai voltar a bonança. Então, indo quase ao desespero, é onde Deus vem nos ajudar no momento certo e, por último, promovendo o livramento. O versículo de número 14 foi o texto que nós lemos no início, que diz o seguinte: o Senhor
pelejará por vós e vós vos calareis. Não é? Então aqueles que estão aí quase que blasfemando contra Deus, aqueles que estão aí questionando Deus, aqueles que estão aí murmurando contra o Senhor, aqueles que estão aí desesperados, tá? Então a Bíblia diz que no momento certo, Deus vai promover o livramento. Vou ler de novo o versículo 14. Não, vou ler o 13 e 14 de novo, tá? Para você frisar bem aí, para que essa palavra realmente entre no teu coração aí, na tua alma, em todo o teu ser hoje. Moisés, porém, respondeu ao povo, o povo que estava reclamando, que estava perdendo a fé, que estava em desespero: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos fará. Então, vamos ficar calmo, não vamos entrar em pânico, porque o versículo 14 diz que o Senhor pelejará por nós, por mim e por você. E ele termina dizendo: e vós vos calareis. Então chega de murmuração, tá? Chega de falar besteira aí. Dá um tempo aí nesses noticiários aí, que você está virando já paranoia, vai te deixar maluco esse negócio aí, viu? Porque tem gente que já amanhece o dia, já liga a televisão e muda o jornal para outra televisão e muda para outra e que quer troca de assunto, muda o foco, muda o pensamento, entendeu? Dá uma desplugada aí nesses noticiários aí de Covid-19, vai ser bom para você, tá certo? Descanse no Senhor. E eu termino dizendo o seguinte, com a pergunta retórica para você que está nos ouvindo aí nesta sexta-feira, 30 de abril de 2020, quarentena. Primeira pergunta: você tem perdido sono por causa disso tudo aí? Você tem perdido a paz de espírito? Você está atribulado? Está quase entrando em desespero? Quero dizer para você o seguinte: Deus está no controle de sua vida ou não? Quem está no controle da tua vida? É Deus ou não é Deus? Então, se você é crente, você entregou a tua vida para Ele, então quem é que está no controle da tua vida? Então, está perdendo sono por quê? Está perdendo a paz de espírito por quê? Está atribulado por quê? Está quase desesperado ou desesperado por quê? Deus está no controle da tua vida ou não? Tudo que está ocorrendo, entenda, tem um propósito. Você não sabe, eu não sei, mas depois nós vamos saber, tudo tem um propósito. Com a nossa falta de fé e com nossas reclamações, nós o que? Falhamos com Deus. Por quê? Você conhece o texto, livro de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com a nossa falta de fé e com as nossas reclamações, falhamos com Deus. Que a Bíblia diz que aquele que reclama, que murmura, não entra em Canaã. Você sabe do texto. E vamos, querido, para terminar aqui, finalizar, vamos, se você ainda não fez, entregar tudo que nos tem trago preocupação nas mãos do Senhor. Então entrega tudo para Ele. Tá? Descanse nele, confie nele, e que você, a partir de agora, tá? Volte a ter paz de espírito, volte a dormir, volte a reconciliar-se com o sono, tá? Volte a ficar calmo, tá? Volte novamente a ter esperança, a ter brilho, tá? Na face, porque tem muita gente aí que já perdeu o brilho, já está quase, numa situação de patologia. Tem muita gente desenvolvendo patologia aí a partir desse coronavírus aí. Então não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Deus quer para você, tá certo? Então entenda definitivamente que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vamos orar e assim vamos estar encerrando o nosso 10º programa Quarentena com Cristo. Espero que essa mensagem tenha atingido aí teu coração e que você reflita, pense bastante sobre os seus gestos, atitudes e ações diante de tudo isso que está acontecendo. Essa pandemia aí está virando quase que um pandemônio no meio dos crentes. Não é por aí. Vamos orar. Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, colocamos nas tuas mãos, ó Deus, cada irmão nosso, cada irmã, cada ouvinte
desta rádio, cada assistente dessa live, ó Deus, para que eles possam ser confortados, ó Deus, que eles possam ter refrigério do alto, para que eles possam realmente desenvolver paz em meio a toda essa tempestade, em meio a toda essa tribulação, que eles possam, ó Deus, descansar em Ti, confiar em Ti, ter fé em Ti, e não entrar por um processo de desespero, por um processo de patologia, às vezes, que vai gerar uma síndrome de pânico ou algo semelhante, pior, depressão. Então, em nome de Jesus, livra teu povo disso. Em nome de Jesus, refrigera o coração de cada um nesta noite, na certeza de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, estamos encerrando aí o nosso 10º programa Quarentena com Cristo. Espero que tenha sido uma bênção na tua vida. E se foi, compartilhe, repasse. E vamos encerrar a programação com o hino novamente da campanha de missões mundiais, para que você grave, fixe bastante aí. E assim que retornarmos, vamos começar como igreja, como povo de Deus, a trabalhar e a verdadeiramente proclamar o Evangelho, porque é isso que Deus espera que nós façamos, que nós sejamos agentes de proclamação do reino de Deus. Então tenha uma boa noite, fique com Deus, e terminamos assim com a bênção faraônica que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e o Senhor tenha misericórdia de ti, e levante teu rosto sobre ti e te dê a paz. Então fique em paz. Amém. Posso ouvir um som de esperança. Ele vem de um povo redimido. Reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti.
Cristo e nele vou permanecer.